que aconteceram hoje, às 3 da tarde, o presidente Sérgio Hassi, ao lado do Arley, convocou uma entrevista para anunciar que o preparador físico Dani Sérgio será o técnico até o final da Série A. Reportagem do Humberto Castro. A diretoria do Goiás agiu rápido e, após a saída de Arthur Neto, buscou uma solução caseira. Dani Sérgio, que era o preparador físico, vai dirigir a equipe nas 7ª últimas rodadas do Brasileirão. E quem imaginou Vanderlei Filho ou Augusto César, o presidente Sérgio Hassi deu esta explicação. Vanderlei é amigo do Arley, é meu paciente. O Vanderlei, eu vou me permitir, peço desculpas ao Vanderlei, de abrir um pouco da vida pessoal do Vanderlei. O Vanderlei teve um problema médico importante, do ponto de vista cardiológico. Ele tem que ter uma certa limitação na sua atividade física e principalmente na parte emocional. O Augusto, nós estamos num campeonato muito importante na Copa do Brasil, com chance de passarmos para a semifinal e daí a final. E o Augusto não conviveu com o grupo profissional como Dani e o próprio Vanderlei conviveram e convivem. Que ele está pegando um rabo de foguete, assim dizendo, não tenha dúvida, muita coragem. Mas esse cara tem muita determinação, ele tem muita vontade de vencer. Quando eu telefonei para ele e falei que ele tinha sido o escolhido, e olha que ser escolhido num grupo grande é complicado, você tem que ter predicados para chegar a esse ponto. Ele falou, nós vamos ganhar domingo e vamos ganhar depois do Inter. Aí a gente sai desse sufoco. Dani Sérgio, 37 anos, 16 deles dedicado ao Goiás. Como membro da comissão técnica, Dani, por que o time jogou tão mal nesses 4 últimos jogos? Rapaz, é uma pergunta difícil, né? A resposta é mais difícil. Creio que um pouco mais de vontade deles poderia fazer com que a gente jogasse melhor. Então, acho que foi um pouco disso, uma falta de união que entre alguns, assim, mais ou menos, que acarretou isso, mas não acho que não foi corpo mole deles, não. Porém, penso que com essa mudança já vai ter uma situação melhor agora. Boa sorte ao Dani. Boa sorte, já pegou logo um rabo de foguete, uma pergunta daquelas para treinador experiente, dar um tempo, parar e pensar. Dani Sérgio, um cara trabalhador, pessoa do bem, tá ali um cara batalhador que tá no Goiás há muito tempo, mas colocaram ele num rabo de foguete. Eu penso que ele não tem nada a perder, a culpa não é dele. Eu acho que ele só tem a ganhar se ele salvar o Goiás do rebaixamento. Mas eu penso que ele vai ter que conviver com esse tipo de situação. Ficou claro na entrevista dele, a primeira como técnico do Goiás, que esse tipo de situação, porque no Goiás há um turbilhão, ele começou a expor a situação que estava acontecendo no grupo, ao mesmo tempo ele começou a tentar não expor e aquela situação, porque a gente sabe que no futebol há um milindre muito grande. Ele foi claro. Ele falou da questão que faltou vontade, e falou depois ele falou de racha no elenco, depois ele falou assim, não, mas nós vamos ter união e não faltou vontade. Então quer dizer, teve corpo mole, depois não faltou vontade. Não teve união, mas vamos ter união. Agora tem que ter. Então, quer dizer, é uma situação assim, o pessoal deve ter pensado melhor. Acho que colocaram o Dani Sérgio numa situação, torço demais para que o Dani se dê bem lá no Goiás. É um cara do bem, que ele consiga os resultados, que o Goiás consiga salvar na mão dele, mas se conseguir, ele vai estar fazendo um grande favor para a diretoria do Goiás, de salvar a incompetência da diretoria. E o Dr. Sérgio Hassi, uma pessoa que eu respeito muito e que eu acreditava em 100% que ele falava, mas eu acho que ele tentou sair pela tangente, principalmente com relação ao Augusto, e ela, Dr. Sérgio, sobre o Augusto não me convence. Só um detalhe, o Humberto Castro me explicou que foi solicitada a entrevista com o Arley, mas pelo menos lá na hora, na coletiva, ele não falou, e só 3 veículos de comunicação puderam fazer perguntas. Uma rádio e 2 televisões. E aí nós fizemos e estávamos lá. Dani Sérgio, tá enrolado, Doni? Não nada, continua tudo tranquilo. Quem está dirigindo o Goiás são os jogadores.
A diretoria do Goiás entregou para os jogadores tomar conta, e está certa, porque não tem como mudar esse elenco aí agora. Eu espero que depois que acabar o campeonato, a diretoria tome providência. O Dani deve ser um cara gente boa mesmo, não conheço, o Cleiton está falando. Foi escolhido pelos jogadores porque eles gostam dele e fim de papo. Quem vai comandar o time é o Renan, o Felipe Menezes e quem mais dá palpite lá. O negócio de Dani Carlos é só para ficar Dani Sérgio. Dani Carlos desculpa. é aquela moça que cantava. É. Intervalo. Dani Sérgio, novo técnico do Goiás.